Outra é, na doutrina católica, a concepção da fé. Sem desconhecer toda a escala de sentimentos que a podem acompanhar em cada alma, como harmônios que lhe dão um timbre próprio, a fé, na sua essência, é um ato da inteligência, é a adesão prestada a uma verdade revelada. Salve Maria, meus irmãos, hoje eu gostaria de comentar com vocês duas grandes obras do grande padre Leonel Franca, A Psicologia da Fé e O Problema de Deus. Para quem não sabe, o padre Leonel Franca foi um grande intelectual católico, um jesuíta, um grande filho de Santo Inácio, que defendeu a fé católica em várias esferas. Defendeu a fé católica em relação aos protestantes, defendeu a fé católica em relação aos modernistas, em relação aos ateus. Foi um grande defensor da fé católica e um grande intelectual, um grande escritor. Escreveu uma série de obras que eu recomendo que leiam todas, principalmente esses dois livros. E, como o nome diz, A Psicologia da Fé, que é o primeiro livro aqui, deste volume, que contém 2 livros do padre Leonel Franca, ela vai tratar do ato da fé. Os caminhos que a mente humana faz para conhecer a Deus, para procurar a Deus. O ato da fé puro e simplesmente. E esse livro, A Psicologia da Fé, o padre Leonel Franca o divide em 3 grandes livros. E no livro 1, ele faz uma análise do ato da fé. No capítulo 1 do livro 1, ele define o que é a fé. Será que a fé é mero sentimento, como querem nos fazer crer alguns protestantes? Será que a fé é um arrepiar apenas? Não. A definição de fé que o padre Leonel Franca nos dá aqui é a seguinte. Primeiro, é um ato da inteligência, pelo qual admitimos como verdadeira uma doutrina atestada por uma autoridade divina. E segundo, é um ato livre, dependente da nossa vontade, e por isso, sob domínio da nossa responsabilidade. Ou seja, crer ou não crer, aderir ou não aderir à fé, é uma responsabilidade que cabe ao ser humano. Nós não podemos delegar a outras pessoas. É uma responsabilidade moral nossa. Pois bem, e nesse mesmo livro 1, ele vai tratar então a fé como a inteligência, que foi o primeiro conceito, e de segunda maneira, a vontade e a fé, a relação da fé com a vontade. Pois bem, no livro 2 e no livro 3, ele elenca os obstáculos que uma pessoa pode ter para aderir ou não aderir à fé. Primeiro, são os obstáculos intelectuais, que são, no caso, a ignorância religiosa, e não é propriamente a pessoa que nunca ouviu do Evangelho, não. Ele fala que são as pessoas que simplesmente não querem conhecer a fé, não querem estudar sobre o que é o catolicismo. As pessoas até são instruídas, são até intelectuais, mas que preferem ignorar a religião, preferem ignorar o catolicismo. E o segundo é o obstáculo que ele chama de os vícios de métodos. O que seria isso? Seria aquela pessoa que até busca estudar o catolicismo, só que busca estudar por fontes erradas. Ele vai estudar o catolicismo a partir de um crítico do catolicismo, ao invés de em fontes primárias. Ou seja, ele vai ter uma visão, desde já, disforme do que é a essência do catolicismo. E muitas vezes isso é um grande obstáculo. Na verdade, isso é um grande obstáculo para o ato de crer na fé católica. E o livro 3, ele trata sobre os obstáculos morais, que são o orgulho, um grande obstáculo, que nós podemos constatar de forma muito evidente, basta você andar na rua e conversar com algum ateu, por exemplo. E os obstáculos morais. Isso aqui está, sobretudo, presente nos jovens. Porque o cara até acredita em Deus, mas ele não é capaz de aderir à fé plenamente, porque ele não quer largar os seus pecados, não quer largar a sua miséria, não quer largar aqueles seus vícios. E ele sabe que se ele crer em Deus, ele sabe que se ele admitir que existe um Deus, ele vai ter que prestar contas a esse Deus, e ele vai ter que se submeter à moralidade que esse Deus nos dá, nos prescreve. Nós já vamos falar um pouco mais sobre essa questão da moralidade no segundo livro, que é agora o problema de Deus. Esse livro ele vai demonstrar de forma positiva e racional a existência de Deus a partir da pura razão, através de argumentos racionais. Ele vai usar o argumento teleológico, o argumento da contingência, vai tratar também sobre o problema do mal, enfim. Ele vai demonstrar de forma racional que existe um Deus e que a nossa razão pode compreendê-lo pelo simples ato natural da razão. Pois bem,
muito interessante que fez a editora Loyola e a PUC-Rio em juntar esses dois livros. Porque são livros separados, escritos de momentos diferentes, só que a editora Loyola quis trazer em um único volume. Isso é muito interessante porque tem um elemento pedagógico aqui. Porque a pessoa pode até estar convencida. Você pode conversar com um ateu e demonstrar de forma cabal que Deus existe, de tal forma que ele não tenha mais argumentos, que ele não saiba mais responder às suas objeções, responder aos seus argumentos. Mas mesmo assim, esse ateu, que teve os seus argumentos cabalmente refutados, que teve a sua crença no ateísmo cabalmente refutada, ele ainda assim pode não crer. Porque o ser humano é isso. É a pessoa livre. A pessoa pode escolher crer e não crer. Ela pode colocar obstáculos. Ela pode colocar empecilhos para crer, para aderir a essa fé. Então, um estudante que quer estudar apologética de forma séria, ele precisa conhecer o que o padre Leonel Franca chama aqui de a psicologia da fé. Ele precisa conhecer o ser humano, como o ser humano procura conhecer as coisas, para não ficar até mesmo triste. Poxa, eu refutei o ateísmo de forma cabal, eu mostrei que existe Deus, e aquele meu amigo, meu pai, minha mãe, eles não querem crer. Mas talvez não seja um obstáculo puramente intelectual. Talvez seja um obstáculo moral que está atrapalhando essa pessoa a crer. Então, nós precisamos conhecer isso. Pois bem, sobre essa questão da lei que eu citei anteriormente, vamos lá. Algumas pessoas, elas têm ódio de Deus, e elas até creem em Deus, mas elas, com uma obstinação tremenda e irresistível, elas não querem aderir à moral católica, porque elas acham que a moral católica é algo desumano, que oprime a pessoa humana. Só que, se nós formos ver, se nós formos analisar a moral eterna, a lei de Deus, não é uma lei que vem de cima para baixo, mas é uma lei que está inscrita na natureza do ser humano. É aquela coisa que os tomistas chamam de lei natural. É algo que já está inscrito no coração humano, de tal forma que se eu nego isso, eu não nego somente a Deus, também eu nego a Deus, mas eu nego também o ser humano. Eu nego a felicidade humana. E uma pessoa que obstinadamente nega isso e age contrária à sua consciência, ela vai descambar em vícios, ela vai perder no final das contas essa liberdade que ela, de forma pífia, queria sustentar. Porque, por exemplo, quem é a pessoa de fato livre? É o cara que acredita em Deus, que segue essa moral que está inscrita no coração humano? Ou é o cara que está drogado, que está imerso no vício das drogas? Essa pessoa é livre? Ela não é livre, porque ela flagelou a sua própria consciência de tal modo que ela descambou no pecado. De tal modo que para ela voltar à sanidade, o caminho que ela vai ter que fazer é muito mais drástico, é muito mais duro. Isso vale também para a perversão sexual, as pessoas que estão viciadas em pornografia, as pessoas que estão viciadas em sexo, enfim, um tanto de outros vícios, álcool, enfim. Então, negar essa moral, achar que essa moral é algo que vem de cima para baixo, que oprime o ser humano, está errado. E negar isso é negar o próprio ser humano. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E vou deixar nos comentários onde você pode adquirir este livro, esses dois livros. Uma leitura fantástica que você precisa ler. E usando o cupom que eu vou deixar aqui embaixo, o cupom Cristo e Livros, você consegue 5% de desconto na livraria Loyola. Tá joia, pessoal? Fiquem com Deus.